E aí galera, começando mais uma videozeira e hoje trazendo a parte 2 do vídeo que vocês pediram muito, mas pediram muito mesmo. Se você está chegando agora, é novo por aqui, já se inscreva no canal, junte-se a nós, porque hoje vamos destrinchar a continuação dessa história. Voltando um pouco mais no tempo, quando o Shaw tinha encerrado a sua primeira banda, a Heads on the Wall. Lembra dessa banda? Eu contei no vídeo anterior. Mas hoje eu vou falar de um outro projeto que não foi falado naquele vídeo. Até foi, mas eu não explorei muito. Em 93, Shaw se junta com Paul Gray, Anders Colsefini e Pat Nerf no porão do próprio Paul. Ali começam os primeiros ensaios, mas eles não permaneceram muito tempo porque tiveram que se mudar porque estava fazendo muito barulho e esse barulho estava meio que incomodando os vizinhos. E é aí que eles foram para o porão do Anders Colsefini, porque lá no porão dele ele tinha feito uma espécie de isolamento acústico na parede. E adivinha como ele fez esse isolamento? Com carpete, isso mesmo, mas não qualquer carpete, com carpete usado de pet shop. E olha, segundo os caras, fedia mijo pra caramba. Agora imagina, você ensaiar em um local pequeno, abafado e ainda fedendo mijo de cachorro? Pois é, esse foi o começo da banda. Ali eles começaram a compor as primeiras músicas, inclusive a música auto-intitulada Slipknot, que foi a primeira música deles. Porém, a banda ainda não tinha nome, era uma banda sem nome. E foi durante a gravação de um dos ensaios que Shaw pegou a fita da gravação e escreveu um nome, e esse nome que ele escreveu se chamava Painface. Rapidamente, Anders Colsefini, que era o vocalista, adorou o nome. Ele gostou tanto que inclusive ele usa esse nome Painface até nos dias de hoje na sua banda. Porém, o Painface não durou muito tempo com essa formação. Shaw precisou sair porque seu segundo filho tinha acabado de nascer, o Gage Crahan. Paul Gray também saiu porque precisou voltar para sua terra natal, lá em Los Angeles, porque ele tinha que resolver umas coisas lá. Pat Nerf, que era o guitarrista, também saiu. E só restou o Anders Colsefini, que depois se juntou com outros caras e continuou com Painface. Em 95, depois que o Shaw resolveu os problemas lá do nascimento do seu filho e tudo mais, ele pega o telefone e liga para Paul Gray insistindo para ele voltar para Des Moines, porque ele queria continuar com aquela banda. Muitos não sabem, mas Paul Gray era um cara muito cabeça, um cara que entendia bem de música, além, claro, de ser talentoso e ajudar a escrever as letras, ou seja, uma peça muito importante. Paul então aceita o convite e retorna para Des Moines. Só que naquela altura, o único vocalista que eles tinham, que era o Anders Colsefini, já estava em outro barco, tocando em frente o Painface com outros caras. E é aí que Shaw resolve recomeçar tudo do zero, criando a banda The Pale Ones, que depois virou Meld e depois virou Slipknot. Mas resumindo, os caras que criaram o Slipknot foi Shaw, que sempre foi o cabeça da banda, Paul Gray e Anders Colsefini. Esses três caras foram os caras que criaram o Slipknot. No verão de 96, Paul Gray encontra um antigo amigo chamado David, mais conhecido pelo apelido de Devil. Esse cara Devil tinha um estúdio de piercing e tatuagem chamado The Axiom Body Piercing. Guarda bem esse cara e esse estúdio, porque tem muita história para contar. Nesse estúdio aconteceu muita coisa, inclusive algo que mudou de uma vez por todas a história do Slipknot, rolou bem na frente. Por isso, guarda bem esse local. Devil era um punk das antigas e era um cara do underground, bem envolvido com a cena ali da região.
Paul sempre costumava frequentar o estúdio dele para trocar umas ideias, tomar umas cervejas e falar sobre música. Esse estúdio dele era um local importante, porque foi ali que o Paul colocou pela primeira vez o seu piercing e também fez amizades com muitos outros músicos. Depois, futuramente, até os outros caras iriam frequentar lá, como Corey Taylor e tudo mais, mas isso eu vou contar bem depois. Por isso, fica ligado para você fazer uma maratona para acompanhar todos os vídeos, a parte 1, 2, 3, fica ligado. The Axe and Buddy Pierce também era um bom ponto de divulgação, porque Devil, o dono, colava vários cartazes de shows na parede, shows que iriam rolar no Safari Club, um clube muito importante ali na cidade. E claro, ele ajudava também a fortalecer a cena underground, já que ele era um tiozão das antigas. Nesse vai e vem de Paul Gray, Devil estava montando uma banda punk. E é aí que ele convida Paul Gray para se juntar nessa banda. E eis que eles formam a banda The Have-Nots. Uma banda onde Paul Gray era guitarrista, Devil vocalista, um cara chamado Greg Welts na bateria e Joey Jordison na guitarra. Isso mesmo, se pensou que Joey tocava bateria nessa banda, pensou errado. Joey era guitarrista. Então só para você ver como a coisa era doida naquela época. Paul tocava guitarra na banda The Have-Nots, baixo em um outro projeto que estava iniciando com o Joey, que se chamava The Rejects, e baixo na banda do Sean, que estava iniciando, que viria a ser o Slipknot. Provavelmente você deve estar se perguntando, por que os caras tocavam em trocentas mil bandas ao mesmo tempo? Mas saiba que você não é o primeiro a pensar isso. E a razão é simples, Des Moines era uma cidade bem precária de músicos. E a cena era bem fraca. Por isso, os únicos caras que tinham eram eles. E eles faziam de tudo para estar movimentando a cena. Então era algo comum eles tocarem trocentas mil bandas ao mesmo tempo. Só que esses projetos não duraram muito tempo, porque Sean queria firmar a sua banda junto com Paul Gray. Bem antes do Joey se juntar com a banda do Sean, que viria a ser o Slipknot, ele trabalhava no posto de gasolina à noite chamado Sinclair. E foi nesse posto que Paul Gray foi várias vezes convidar o Joey para ver o ensaio da sua nova banda. E ele insistia várias vezes, olha cara, vamos lá ver um ensaio nosso, eu estou formando uma banda com o Sean e estamos precisando de baterista, vamos lá. Mas por conta de imprevistos no posto, o Joey nunca conseguia ir. E foi só depois de 3 tentativas que ele conseguiu. E olha, quase que ele não foi. Chegando lá, ele estava ensaiando no porão do Anders Colsefini, e as paredes fediam mijo pra caramba. A primeira música que Joey ouviu foi nada mais, nada menos do que a música auto-intitulada Slipknot. Pois é, a primeira música deles, que futuramente, remixada, se tornaria a música Sick. Olha só que interessante. Dessa você não sabia, né? Sabia ou não sabia? Conta pra mim aí nos comentários. E quando o Joey ouviu essa música pela primeira vez, ele pensou, precisa entrar nessa banda. E foi aí que o baixinho entrou pra banda. O primeiro e grande show que eles se revelariam para a cidade de Des Moines foi agendado para o dia 4 de abril de 1996, lá no clube, o The Safari Club. Na chegada do dia, o local tinha aproximadamente 200 pessoas. E a banda chegou no carro da mãe do Joey. Isso mesmo, no carro da mãe dele. Para você ver como a situação era precária no começo. Cada membro tinha sua roupa individual. Paul passando um arame farpado pelo corpo que prendia no seu piercing, Anders com umas tintas no corpo e fita isolante na cabeça, Josh usando aquele capuz de carrasco na cabeça, e Craig Jones, que não tinha nenhuma máscara na época, usou uma meia calça na cabeça. Já Joey e Sean eram os únicos que estavam usando máscara. Antes da banda começar a tocar, Joey começou a gritar: "Eu preciso de um pouco de gelo na minha bebida!" Repetidamente, com cada frase aumentando o volume, e em seguida, eles abriram com a música Slipknot. A segunda apresentação foi no mesmo local, o The Safari Club, e foi quando Paul encontrou sua primeira máscara, que ele chamava de The Pig. Eles tocaram no total de 7 shows num período de 1 mês nesse clube. Naquele tempo, os shows eram muito mais insanos do que vemos nos dias de hoje, por conta da domesticação da mídia.
Quem conheceu eles naquela época conta que os caras não tinham limites. Em vez dos macacões, eles tocavam com trajes diferentes. Por exemplo, o Shawn chegou a alugar um terno roxo do Barney para se apresentar. Já os outros usavam vestidos de freira e até mesmo vestidos de baile. Os shows eram realmente escuros, undergrounds e muito assustador. A ideia deles era mostrar para o mundo algo que nunca ninguém tinha visto antes. Os shows começavam com luzes piscando e uma atmosfera muito sombria. Craig Jones usava sample de uma risada maligna de fundo. Shawn costumava ligar uma serra elétrica e fazia sair um monte de faísca sobre a multidão. Olha, os caras eram realmente assim, muito insanos. O resto da história vai ficar para a parte 3 desse vídeo. E olha, tem muita coisa interessante. Desde o lançamento do primeiro álbum demo de estúdio, o Mate Feed Kill Repeat, que foi lançado no dia do Halloween, a grande festa que eles fizeram em comemoração ao lançamento, o Shawn que levava um corvo morto dentro de um vidro dos shows, as batalhas das bandas na cidade, Slipknot vs Stone Sour, muitas tretas, o Shawn que comprou depois aquele clube, o The Safari Club, a chegada do Corey e muito mais. Olha, não vou ficar dando spoiler aqui, mas os caras eram realmente muito doidos. Então se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para acompanhar e não perder nenhum episódio. Eu sou o Taylander e te vejo no próximo capítulo.